Sejam bem-vindos a mais um Condomínio e Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. O tema de hoje, depois da vinheta, roda a vinheta, diretor. Antes do tema, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para você receber informações dos próximos programas. Quem deu a ideia hoje do tema, nosso mestre, ele não gosta que a gente fale assim, mas é verdade. A dor do crescimento. Quando você começa ali como síndico, profissional, montou a sua empresa, é eleito num condomínio, daqui a pouco você é convidado para participar de outro, vai sendo eleito, e 2, e 3, e 4, e você começa a crescer e você precisa se estruturar para isso. E eu vou deixar o Mauro, tanto o Mauro quanto o Gustavo aqui, o Gustavo é meu mestre também, então eles discorreram um pouco mais sobre esse tema aí, como se montar uma estrutura para atender vários condomínios aí. E a partir de que momento, né? Com quantos condomínios você sente necessidade de... Cara, eu acho que hoje a necessidade de ter alguém ajudando parte do primeiro condomínio. tanto que a coisa tá complicada, muito mais, não pelo fato de você gerenciar os condomínios. Eu acho que se o problema fosse a gente gerenciar apenas o condomínio, o dia a dia do condomínio, algumas coisas assim, cara, a gente daria conta tranquilamente de 15, 20 condomínios. Eu sozinho, lá atrás, cuidava de 15 condomínios. Cheguei a cuidar de 15 condomínios sozinho, tá? E passava em todos, visitava todos, tinha uma vida tranquila, não tinha WhatsApp. De vez em quando tocava o Rádio Nextel, que era a ferramenta de comunicação imediata naquele momento. Depois de um tempo, hoje, eu acho difícil alguém conseguir dar conta sozinho de mais do que 3, 4 condomínios. Tá? Ele precisa ter uma estrutura, precisa ter uma equipe, e aí para isso demanda um investimento. E aí aquela situação. Antigamente, quando a pessoa chegava para mim e falava assim, eu pago o seu salário, indiretamente ela não mentia, entendeu? Porque tudo que eu recebia do condomínio vinha pro meu bolso. Hoje, cara, assim, se eu consigo ficar com uma parcelinha pequena daquilo no meu salário efetivamente, porque demanda investimento em sistema, demanda investimento em pessoas, demanda investimento em equipamento. No meu caso, eu optei por não utilizar local e ter carros, de ter uma frota de veículos para minha equipe. Demanda uma série de coisas, então é software, é ambiente, por exemplo, o Google, eu uso o Google como minha plataforma de e-mails, tenho, sabe, mais outros softwares de gerenciamento. É um investimento muito pesado. Então, a minha receita hoje... Empresa, é uma empresa. Eu posso dizer que a minha receita hoje ela é inferior à receita que eu tinha 5, 6 anos atrás, por conta de todo esse processo. Eu acho que você tem essa dor do crescimento e você tem não também... Não receita, né? Na realidade, o saldo líquido. Não, a minha receita pessoal, tô falando, a minha receita pessoal. Sim. É muito... O seu rendimento. O meu rendimento pessoal é muito menor do que o que eu tinha há alguns anos atrás, tendo muito menos condomínios, inclusive. Tá? Agora, eu acho que o principal dor do crescimento vem no desgaste também de alguma coisa, por exemplo. Hoje a gente está gravando numa sexta-feira, pós semanas de feriados aí que a gente teve. Agora, eu tive... O cara foi cair do cavalo, a gente ia gravar antes. A gente ia gravar antes, ele caiu do cavalo e a gente teve que adiar. Mas, por exemplo, eu tive semana passada 4 reuniões, ou entre assembleias, live, reunião de conselho e coisas assim, de segunda, terça, quarta e quinta, que todo dia parou 10, 11 horas da noite. Essa semana, a gente teve feriado na segunda, eu tive assembleia na terça, na quarta e na quinta. Entendeu? Então, assim, também indo até 10, 11 horas da noite. É um desgaste pesado em alguns aspectos. Semana que vem vai ser a mesma coisa. Ou é reunião de conselho, ou é assembleia, ou é um bate-papo informal com os condôminos. Passei a ter que fazer visitas de sábados e coisas assim. Então, crescer também não é... O pessoal olha só pro volume, o teu faturamento da tua empresa, quantas notas fiscais você emitiu,
Cara, não é só isso não. E o Gustavo pode compartilhar isso comigo também, que ele também deu uma boa inchada na empresa dele recentemente, né? Então, gente, na verdade, quando você... Eu lembro até, eu tenho uma gravação lá, quando eu comecei aqui me formei pela Garo, teve um programinha que eles perguntaram qual que era a minha expectativa, quantos condomínios, né? Eu tinha só um na época e a minha expectativa era ter 5 condomínios, que para mim é um número que para eu tocar sozinho é confortável, financeiramente é muito válido, né? Então, para mim, era legal ter 5 condomínios. Porém, com o trabalho que você vem fazendo, né? Você vem desempenhando um trabalho legal, né? Aí você tira uma certificação dessa, você começa a ser procurado, aí você começa a perceber que, poxa, é legal, a gente consegue atender mais pessoas. Porém, é óbvio que a partir do momento que você começa a compartilhar algo que você fazia sozinho, né? Você não vai ter o mesmo desempenho, né? Você não vai ter a mesma qualidade, inclusive, né? Porque pode ser melhor, tá? A qualidade. Pode ser com que as pessoas com que você... Por exemplo, hoje eu tenho um síndico que trabalha comigo, ele está num condomínio grande, ele é muito melhor do que eu. O atendimento que ele dá para o condomínio é muito melhor do que eu daria, porque ele está totalmente dedicado lá. Então, quando eu falo em qualidade, não é só qual é a qualidade, pode subir a qualidade também, dependendo do que você quer. Só que você tem que avaliar bem a questão financeira, né? Porque você cresce, mas os seus custos também crescem, né? O risco também, né? Porque a partir do momento que você traz pessoas estranhas para dentro da sua empresa, eu que digo, né? Você pode ter alguns tipos de problema. Você pode ter ação trabalhista. Por mais que você trabalhe... todo mundo está no quadro societário, mas ainda assim nada impede que algum deles tente uma ação trabalhista. Você pode ser boicotado, você pode ser sabotado, né? Você pode pegar uma pessoa que trabalha com você, uma pessoa que trabalha com você, que está à frente dos seus condomínios, pode falar, poxa, agora eu posso ganhar sozinho, agora eu não preciso mais do Gustavo, agora eu vou seguir carreira solo. Isso pode acontecer e acontece com muita frequência, né? Ele acha que ele já tem capacidade de tomar conta. E tá tudo certo, desde que seja algo já programado, algo honestamente falado. Exatamente. Né? Então, o que eu busco hoje, né? Talvez o que o Mauro, a gente conversa muito sobre isso, é trabalhar, é continuar trabalhando, mas com mais qualidade de vida. Sim, receber um pouco menos, mas poder ter mais tranquilidade. No mês de março eu fiz 20 assembleias, né? Todas à noite, né? Então, aí você pega no mês de 23 dias úteis, você fazer 20 assembleias, 20 noites que você, né, não estava na tua casa com a sua família, né? E fora as assembleias da noite, eu trabalhei o dia inteiro. Então foram 20 dias, assim, de muito trabalho. Abril eu fiz umas 12, né? Entre as assembleias, reunião de conselho. Então, e tem coisas que você delega. Por exemplo, eu tenho alguns condomínios, eu tenho um grupo de atendimento que me atende, que me ajuda, né, no dia a dia. Eles perguntam muito na Assembleia isso, quantos condomínios você tem, como que você vai dar conta, né? Eu costumo quebrar a atividade do síndico, eu não chamo de preposto, né, os meus síndicos, porque eles são síndicos tão qualificados quanto eu ou até mais. Então eu quebro, qual que é a atividade do síndico dentro de um condomínio? Tem a parte de inspeções prediais, né, que ele tem que ir lá no dia a dia ver como é que tá. Tem a parte de análise de contrato, então assim, eu divido, eu pego esse meu time, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Então, nas visitas que aquela pessoa for, ela vai cuidar dessa parte. Nas que eu for, que eu vou em todos os condomínios, eu vou cuidar de outra parte, né? E como eu cuido de uma parte, às vezes, naquele condomínio eu vou fazer a parte de relacionamento com o conselho financeiro, às vezes eu nem preciso ir lá. Eu consigo, né, por um grupo pelo WhatsApp, por reuniões de conselho virtuais. Então, é dessa forma que a gente busca, né, se organizar. Eu participei de uma assembleia agora, na semana passada, que nós perdemos, eram 2 síndicos profissionais que perdemos por uma moradora. Até aí tudo bem, né, é direito dela. Porém, ela era uma conselheira que fez todo o processo de seleção, né? Ela assistiu toda a nossa apresentação, ela não é da área, né? Mas vendeu o peixe. Vendeu o peixe e outra. E se elegeu com remuneração de profissional, né? Então, assim, tem espaço para todo mundo, né? Todo mundo tem que ter o start, tem que ter o começo, mas esse mundo que a gente vive, né, Mauro, é bem desgastante. A gente já gravou programas aqui sobre inteligência emocional. Eu, por exemplo, sofri um acidente há 2 semanas atrás. Pela recomendação médica, eu não deveria sair de casa uma semana, porque eu sofri uma queda pesada, afetou a coluna. Só que tinha uma assembleia nesse meio do caminho, uma assembleia que se eu não fosse, ia dar muito problema. Então,
as pessoas olham, né, o seu crescimento, olham o seu faturamento, olham o carro que você tá, olha, né, mas não sabe o preço que você paga por isso, né? Por isso que a gente fala dor do crescimento. Né? Quanto tempo eu deixo de estar com a minha filha durante a semana, né? Não buscar a minha filha na escola, né? Mas isso aqui, gente, não é reclamando, muito pelo contrário, eu sou muito grato a tudo que acontece, porém as pessoas têm que entender que para quem quer todo resultado que você vai ter, você vai pagar um preço por isso. Você quer... Eu lembro lá na primeira aula do curso da Gabro, eles falavam lá que um síndico pode ter uma remuneração média de R$40 mil. É uma boa, uma maravilhosa remuneração. Porém, para ter essa remuneração, né, o quanto você vai ter que entregar, né, e abdicar de muitas coisas na sua vida é muito grande. E estrutura. Então você precisa ponderar, né? Você, por exemplo, você mora em Santos, você é aposentado, você tem você sempre fala que você tem um limite, você está tranquilo, você quer trabalhar, né? Então você depende muito do que você... Para ter um conforto a mais. Exatamente, depende muito do que você quer. Se você está numa fase de crescimento, de alavancagem financeira, de, sei lá, dar uma escola melhor para sua filha, comprar uma casa, é aí que você vai medir aonde você quer chegar. Né? E até, na verdade, está em cima disso que o Mauro tinha falado da estrutura e do custo, né? Eu também, quando eu comecei lá atrás com alguns condomínios, eu atendia na minha casa, na verdade, montei o meu cantinho lá na minha casa para trabalhar sozinho e depois eu migrei para o escritório. Quando eu migrei para o escritório, até para tentar ter essa tranquilidade a mais e ficar o fim de semana, na verdade, sem chegar lá, ligar o computador, fazer realmente o seu horário e ir no escritório, tal, fazer as coisas direito, eu passei a ter custos, o custo de internet, então naquilo que tu falou, custo de internet, eu pago, por mais que eu não pague aluguel lá, que é nosso, mas eu pago condomínio, pago IPTU. Você poderia estar alugando. Isso, poderia estar recebendo. Eu estou deixando, na verdade, eu faço até errado, eu deveria pôr esse custo do aluguel na planilha de custos da empresa, do seu negócio. Da empresa, porque na verdade a sala é nossa como pessoa física e não é da empresa. Então a empresa não paga aluguel para pessoa física, né? Então eu deveria colocar isso, porque a empresa não é só eu hoje, né? Tem a estrutura que a gente monta. E eu acabo ganhando menos. Existe uma situação também, eu vou falar do preço, só fazer um parênteses, nós estamos gravando aqui, a gente teve a semana do 1º de maio. Calhou, na verdade, desse fim de semana, um fim de semana de fechamento. O mês acabou ali dia 28, 29 e 30 foi sábado e domingo, dia 1º de maio, segunda-feira. Fazia muito tempo que eu não fazia isso, mas eu tive que abrir o notebook no condomínio no fim de semana para fazer algumas coisas, porque a gente tinha inclusive programações, eu tinha o curso aqui, a gente tinha a gravação, então eu tive que antecipar algumas coisas, ninguém vê, né? Essas que você está lá trabalhando, acha que você está lá tomando, só porque de vez em quando a gente posta que está tomando tá tomando uma cachaça. E existe outra coisa que, assim, eu não sei como é que está aqui em São Paulo, né? Eu, na verdade, peguei um condomínio agora em Santo André, estou satisfeito, assim, mas já estou sentindo um pouco da diferença que tem em relação a Santos, não só no custo daquilo que você cobra, mas em relação ao trato até com o próprio conselho, por mais que a gente tenha problemas em vários condomínios, os perfis, na verdade, do condomínio, depende do condomínio que você pega, o perfil, mas, para se ter uma ideia, eu comecei como síndico profissional no meu condomínio. É onde a maioria começa. A síndica hoje ganha, em 2023, a mesma coisa que eu ganhava em 2014. Né? Então, lá na Baixada, talvez aqui também tenha acontecido a mesma coisa, na verdade, caiu muito o custo daquilo, porque migraram algumas pessoas, alguns aventureiros, como a moça que tu falou aí, a moradora que apareceu, e ela não tem noção do que é ser síndica, não tem
o conhecimento das responsabilidades que é ser síndico, e as pessoas que estão ali sentadas, na realidade, elegeram ela só porque ela mora no prédio, acha que ela vai estar lá 24 horas. É isso que eu ia... Ela tem um trabalho. Ela vende isso, né? Eu estou aqui 24 horas no prédio, né? O que não é verdade. Mas a partir do momento que um gestor precisa estar 24 horas no local, para mim ele não é um bom gestor. Não. Né? Eu falei isso num condomínio que a gente foi se apresentar, a moça que foi se apresentar comigo falou assim, eu estou aqui todos os dias. Eu falei, eu não estou todos os dias porque eu não sou o zelador do prédio. Sim. Quem está todos os dias aqui é o zelador do prédio. Eu preciso aprender e fazer a equipe trabalhar. Se a equipe trabalha direito, o meu trabalho aparece. Se eu tiver alguém que não está trabalhando direito, eu troco. Sim. Simples assim. Não é assim que o condomínio faz com a gente? Se achar que a gente não está trabalhando direito, ele não troca. Mas a gente acabei desvirtuando um pouquinho do tema, mas assim, a gente precisa, na verdade, de estrutura, até para poder respirar. O WhatsApp do Maurão aí, do Gustavo, tá bombando, o meu um pouco menos, mas tá bombando. E quando a gente pegar o WhatsApp aqui, a gente não tem condições de atender todo mundo, por mais que a gente queira. Né? As pessoas têm que entender isso. Então hoje a gente tem, o Mauro falou daquela coisa do Nextel. Hoje, na verdade, a tecnologia sufoca a gente, né? Colocou a gente de uma tal maneira e as pessoas... Eu tenho uma pessoa, eu sei que é por causa de boleto que ela estava me ligando, ela é de uma empresa, ela me ligou aqui umas 20 vezes, enquanto a gente está gravando aqui. Estou vendo só o nome dela, né? Mas, assim, a gente precisa de estrutura, precisa ter alguém, né? Como que vocês fazem assim, tipo, tu entrou num condomínio, como é que tu se estrutura hoje até para melhorar o teu desempenho dali para frente, né? Para tu mostrar o teu trabalho. Cara, é assim, tem todo um processo que você tem que, primeiro, colocar esse cronograma, o condomínio dentro do seu cronograma de visitas, não só no meu, como também da equipe que vai trabalhar, montar o cronograma para implantar esse condomínio, deixar aquela folguinha para os canos de água que vão estourar no meio no meio do processo, no feriado. Tipo o Saulo lá em Maceió. Não, final de semana passado, aquele dia 1º, eu também tava com buchas assim para resolver, cara. Aliás, nos 2 feriados, foi um negócio absurdo. Todo mundo comemorando 2 feriados seguidos e eu falei, eu não aproveitei porra nenhuma. Pela indicação? Foi você que me colocou nessa bucha. Brincando. Mas assim, tô brincando porque eu até tô gostando bastante do condomínio lá, vai ser bem divertido esse condomínio para tocar. Quero transformar ele num case para minha empresa aí. Mas uma coisa que assim, eu acho que as pessoas têm que ter muita cautela nas pessoas que fazem parte da sua equipe. Sabe, vou com vocês aqui, eu já comentei de uns problemas que eu tenho enfrentado desde o começo do ano. Mas assim, eu acho que é natural que a pessoa que venha e que ela começa a crescer junto com você, chega num determinado momento, essa pessoa vai querer calçar um voo solo, vai querer fazer alguma atividade, vai achar que pode e tudo mais. E essa pessoa, ela, assim, você tem que ter uma relação transparente e tranquila com essa pessoa para que este processo de transição, de saída dela da sua empresa para ir trabalhar sozinha ou para montar a empresa dela e uma série de coisas, seja um processo tranquilo, seja um processo em que de repente você pode até auxiliar no crescimento dessa pessoa, entendeu? Agora, tem pessoas que de repente, como aconteceu comigo e como já aconteceu com vários outros que eu soube, que de repente você começa a descobrir que a pessoa, que a coisa está sendo minada por baixo para que saia a empresa do Mauro e entre a empresa da pessoa que está lá. Quer dizer, passa a ter um processo de sabotagem, um processo de sacanagem, tá? de má fé. Eu volto a dizer, a gente não precisa disso nesse mercado, tá cheio de condomínio aqui. E é uma situação que a gente tem, que tipo, me fez abrir o olho em cima de alguns controles a mais que eu tenho que fazer em cima da minha equipe. Mas se eu tenho que fazer mais controles, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que investir mais, eu tenho que deixar de ganhar mais dinheiro para não tomar tombos maiores como o que está acontecendo comigo neste momento. É isso. E respondendo a pergunta do Walter, como a gente faz para me organizar,
embora a gente faça curso, a gente faça estúdio, aquilo, mas Eu nada falo, melhor do entrou- que a prática, né, Mauro? A prática, Eu o falo dia a assim, tu dia. entrou no condomínio, né? Qual o teu, até para quem está assistindo Sim. a gente aí, qual que é o teu caminho, como é que tu insere a tua equipe dentro? A prática, o network que a gente tem, a gente vai conhecendo, né, mecanismos, ferramentas, né? Hoje, eu me sinto muito mais maduro do que um ano atrás. Eu tive um crescimento técnico, né? Até de ferramentas, inclusive, no último ano. Eu botei em prática a implantação do plano diretor, que a gente tem uma aula lá dos módulos do Gabriel. Isso é muito legal. É um plano diretor, a gente faz um mapeamento total do condomínio, né? Desde a parte de infra, quantas torres, cadastros, né? Aí você traça relatórios fotográficos, você traça um plano. Fala para eles que isso é um investimento que você faz, não é o condomínio que paga. Não, é um investimento que a gente faz. Eu contrato um relatório fotográfico do condomínio para saber a situação que está o condomínio quando eu assumo, né? Até mesmo para poder rebater algumas coisas. O pessoal fala, tá uma merda isso aqui. Meu, já estava assim quando eu entrei, a gente está trabalhando para resolver. Aí se faz o plano diretor e eu apresento ele às vezes com 30, às vezes com 60, às vezes com 90 dias, a gente faz uma reunião, apresenta esse plano. E com base nisso, a gente vai implantando as ferramentas, né? Hoje tem uma ferramenta de QR Code das áreas, eu tenho ferramenta para checklist de áreas também, com relatórios. A grande vantagem que eu falo para as pessoas, quando eu vendo essa ideia, é que quando você inclui os moradores na abertura de chamados, você consegue dar mensalmente a eles um retorno. Então eu tenho um book informativo mensal, e no final do mês eu mando para todo mundo, olha gente, um resumo da parte financeira, um resumo do que foi feito durante o mês, com fotos, registros de manutenções antes e depois, índices sobre advertências que foi aplicada no período, né? E também chamados, esse mês aqui foram abertos tantos chamados, por esse motivo, por aquele motivo, então você consegue medir os condôminos de informações, né? O que a gente mais ouve para mim disparado, você perguntar, Gustavo, qual que é o maior problema que você tem que enfrentar no condomínio? Na minha opinião, é a comunicação. Comunicação. É disparado, porque você tem que ajustar o feeling. Se você se comunicar muito, você perde o interesse. Se você se comunicar pouco, né? E eu já ouvi de gente falar, Gustavo, mas você se comunica pouco aqui nesse condomínio, um específico lá em tal lugar. Eu falei, sério? Eu faço o book, eu faço uma reunião informal todo mês para apresentar esse material, mando para todo mundo, só que a pessoa nem abre. Muitas pessoas nem abrem aquele material. Aí você fala, Gustavo, mas é que o seu material é muito grande. Eu falei, poxa, mas ali tem tudo que você precisa saber do condomínio. Então, a comunicação, Walter, para mim, é o maior gargalo e o maior desafio para encarar no condomínio. Eu falo que a grande situação, o grande desafio que eu tenho hoje é melhorar a minha comunicação sem me mantendo como síndico e não me tornando um redator de circulares. Na verdade, nesse condomínio que eu entrei em Santo André, o questionamento era esse. Na verdade, a síndica saiu por conta disso. Na verdade, estavam questionando que, na verdade, ela não se comunicava com o condomínio, não passava as coisas. Tanto que eu acabei até me preocupando com isso, com 15 dias, um pouquinho mais, na verdade, eu já fiz uma reunião com o conselho, com tudo aquilo que eu já levantei e nem foi ainda, tanto que a vistoria do engenheiro está sendo hoje lá, que vai dar esse relatório para mim, na verdade. Quando eu fiz a reunião com eles, foi quase uma assembleia, porque eu fiz uma apresentação, fizemos online. E aí senti um pouco de diferença, porque a nossa reunião, eu já falei, Jair, ontem foi de manhã, né? Primeira vez que eu faço uma reunião do conselho às 9 da manhã, normalmente é à noite. Falei, que maravilha, que se todo o condomínio fosse assim, né? E foi quase uma assembleia, porque eu fiz uma apresentação de tudo, ainda falei para eles, talvez muitas coisas que eu falar aqui vocês já saibam, mas eu preciso passar para vocês aquilo que eu já levantei, qual a estrutura, todos os contratos, porque eles falavam que não tinham acesso a contrato, que eles não peguei todos os contratos, passei todos os contratos, a gente saiu conversando, os contratos não eram renovados, então toda essa situação a gente passou a discutir. E agora estou pensando como que a gente vai passar isso para os moradores, porque não adianta, como vocês falaram já em outros programas, não adianta eu falar aqui com 4 pessoas do conselho e o resto do condomínio fala, síndico não me passa nada, eu não sei de nada, né? Muito bem, podemos encerrar então, pessoal? Mais alguma coisa? Vamos. Não, é isso, vocês falaram, o pessoal entender, até de resumo aí, vocês querem fazer até esse resumo, o pessoal entender que a gente tem custo, que a gente tem que botar estrutura, tem que ter
Quando a minha prima, vocês conhecem a minha prima, quando ela veio trabalhar comigo, eu falei para ela, vai fazer o curso da Gabor, colocamos a empresa para pagar o curso, vai fazer o curso da Gabor, fez os 3 módulos, que é para quando sentar e for olhar alguma coisa, ter pelo menos um conhecimento técnico aí daquilo que está sendo feito. O que eu só queria deixar de recado, assim, não que eu não goste, assim, momentos de crise toda e qualquer empresa passa, toda e qualquer pessoa física passa, problemas todo mundo tem e tal, mas crescer não é tão fácil, não são só flores. Muitas vezes as pessoas falam assim, você tem 15, você tem 20, você tem 25 condomínios, você está bem na fita. Isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa. E muitas vezes não faz ideia do peso que a gente carrega em alguns momentos aí. Enfim, é só para deixar claro para todo mundo aí que se quer crescer, se planeje, saiba que você vai ter muitos gastos, vai ter muitas despesas, vai ter muitos tombos, tá? Então se planeje neste sentido. No mais, eu só quero pedir para que vocês comentem o que vocês acharam desse vídeo, comentem sobre as questões que vocês gostariam de ver discutidas aqui no nosso programa, que vocês também curtam e compartilhem esse vídeo com o maior número de pessoas para a gente aumentar a visibilidade do mercado condominial. E não se esqueça de visitar a gente lá nas plataformas de podcast. Um grande abraço e até a próxima.